Por que algumas pessoas conseguem influenciar multidões com poucas palavras, enquanto outras não conseguem sequer convencer um amigo próximo? Qual o segredo da persuasão que resiste ao tempo, atravessa séculos e continua funcionando até hoje? Neste vídeo, você vai descobrir como os maiores mestres do pensamento estoico aplicavam técnicas de influência que continuam poderosas na vida moderna. Se queres influenciar os outros, começa por dominar a ti mesmo. Epicteto 1. O que é a verdadeira persuasão, segundo os estoicos? Quando se fala em persuasão, muita gente pensa automaticamente em manipulação. Mas os estoicos tinham uma visão completamente diferente. Para eles, persuadir não era enganar, era iluminar, era despertar a razão no outro, não impor vontades. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre eles. Persuadir, então, é ajudar o outro a revisar sua opinião. A verdadeira persuasão nasce do autocontrole. Um estoico que deseja influenciar não grita, não força, não manipula. Ele educa pelo exemplo, argumenta com lógica e inspira pela serenidade. Quer saber por que isso funciona até hoje? Porque o cérebro humano responde muito mais à confiança do que à pressão. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que causam o mal. Em outras palavras, a melhor forma de persuadir alguém é mostrar, pelo seu comportamento, que você vive aquilo que acredita. Sêneca também alertava sobre isso ao dizer: longa é a estrada através de preceitos, curta e eficaz através de exemplos. A pessoa que vive com coerência, que mostra domínio sobre si mesma, naturalmente ganha autoridade. E quem tem autoridade, influencia. Quer melhorar sua capacidade de persuasão? Comece controlando suas reações. Domine a raiva, o orgulho, a necessidade de aprovação. A mente calma transmite clareza, e clareza convence. 2. O poder do silêncio. Por que falar menos persuade mais? Uma das armas mais ignoradas da persuasão estoica é o silêncio. Sim, o silêncio. O filósofo que fala pouco, escuta mais, observa mais e escolhe melhor suas palavras. Isso transmite segurança. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e apenas uma boca para ouvirmos o dobro do que falamos. Quando você fala demais, você entrega seu controle. Quando você escuta com atenção, você coleta informações valiosas. Isso te permite entender o que a outra pessoa realmente pensa, deseja, teme, e é exatamente aí que você pode persuadir com sabedoria. O silêncio também é uma forma de autoridade. Pessoas que falam menos costumam ser percebidas como mais confiantes e confiáveis. No estoicismo, o domínio do silêncio é um sinal de mente treinada. Sêneca escrevia cartas onde o silêncio era uma metáfora da alma em paz. Nada é mais admirável do que uma pessoa que não se perturba com os gritos do mundo. E quando você não se perturba, você não reage. E quando não reage, você se torna imprevisível. E o imprevisível, quando sereno, desperta respeito. O primeiro passo para ser ouvido com atenção. Quer ser mais persuasivo? Reduza o volume, escolha o momento, use o silêncio como ponte para o impacto das suas palavras. Quem aprende a pausar, aprende a comandar. 3. A lógica como ferramenta de influência. Convença pela razão, não pela emoção. Para os estoicos, a razão é a força mais poderosa do ser humano. Quando você quer convencer alguém, o caminho mais eficaz e duradouro é através do raciocínio claro, não do apelo emocional desenfreado. Sêneca dizia: nada é tão frágil quanto uma emoção sem razão. A persuasão emocional pode funcionar no curto prazo, mas é a razão que mantém um argumento de pé com o tempo. Marco Aurélio falava muito sobre a importância de uma mente racional, treinada, disciplinada. Para ele, a clareza de pensamento era uma forma de virtude.
Quando você apresenta ideias de forma lógica, ordenada e com propósito, você naturalmente conquista a mente do outro. Mas o que é usar a lógica de forma persuasiva? Não é apenas dar fatos, é guiar o outro por uma sequência de pensamentos que façam sentido. Não adianta bombardear alguém com dados se isso não conversa com a realidade dela. Epicteto alertava que antes de tentar convencer o outro, você precisa entender o ponto de partida daquela pessoa. Você não pode ensinar aquilo que o outro não está preparado para ouvir. E é aqui que a lógica encontra seu verdadeiro poder, na construção de pontes entre o que a pessoa já acredita e o que você quer mostrar. Imagine uma ponte entre duas ilhas. De um lado, a visão da outra pessoa. Do outro, o que você quer transmitir. Seu papel não é derrubar a ilha dela com força, mas construir uma travessia sólida com base na razão. Isso exige escuta, observação e um bom uso das perguntas certas. Sim, perguntas. Elas são ferramentas estoicas de primeira linha. Ao invés de afirmar, pergunte. Quando você pergunta bem, você convida a pessoa a refletir, e é ela quem muda de ideia por conta própria. Então, se você quer persuadir com elegância, abandone os gritos e os apelos forçados. Traga clareza, estrutura e lógica. Não subestime a mente das pessoas. E mais importante, nunca tente parecer inteligente. Tente ser útil. A utilidade convence, a arrogância repele. 4. Controle emocional. A calma que convence. Você já tentou convencer alguém enquanto estava irritado? E já percebeu como isso tende a sair do controle? Um dos maiores segredos estoicos da persuasão é simples e profundo: autocontrole. Marco Aurélio repetia para si mesmo: se estiveres angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à tua avaliação dela. E é exatamente isso que acontece em discussões. Você se inflama por dentro e perde o poder de influenciar. A emoção descontrolada corta a comunicação. A calma, por outro lado, atrai. Ela transmite autoridade, serenidade, sabedoria. Em qualquer situação tensa, a pessoa mais calma costuma ter mais poder. E não é uma questão de gritar menos, é uma questão de vibrar mais baixo internamente. Pessoas calmas não apenas falam menos, elas sentem menos reatividade. Isso é autocontrole, é treino, é filosofia estoica em prática. Sêneca era um defensor ferrenho do equilíbrio emocional. Para ele, a raiva era uma forma de loucura passageira. Nenhuma paixão é mais insana do que a raiva. Ela começa como desejo de punição e termina em punição de si mesmo. E o mesmo vale para o medo, a ansiedade, o orgulho. Quando você quer persuadir alguém, um colega, um familiar, um cliente, e entra emocionalmente contaminado, você transmite desequilíbrio. E ninguém quer seguir alguém instável. A persuasão exige estabilidade. E sabe qual é o primeiro passo prático? Respire. Respiração lenta, profunda e silenciosa. Ela é o primeiro sinal de autocontrole. O segundo passo é: espere. Não responda no calor da emoção. Faça como os estoicos. Reflita antes de agir. Não é fraqueza, é domínio. Persuasão de verdade acontece quando quem escuta sente que você está tão calmo que nada te desequilibra. Isso inspira confiança, e confiança abre portas. 5. O domínio da linguagem. Palavras que conduzem a mente. A linguagem é uma ponte entre mundos mentais. O jeito como você escolhe suas palavras tem o poder de abrir ou fechar o coração de quem ouve, e os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Epicteto dizia: é impossível aprender aquilo que você acha que já sabe. Por isso, eles usavam uma linguagem que não criava barreiras, mas sim curiosidade. Nada mais contraproducente do que soar arrogante, professoral ou impositivo. A boa persuasão é humilde. Marco Aurélio escrevia como se estivesse ensinando a si mesmo e não impondo nada a ninguém.
Isso cria identificação. A linguagem persuasiva é aquela que desarma, que acolhe, que convida. E isso não é ser bonzinho, é ser eficaz. Na prática, isso significa evitar palavras que provocam defesa. Você está errado, isso não faz sentido, todo mundo sabe que. Substitua por, você já considerou que, e se for diferente do que parece? Posso te mostrar uma outra forma de ver isso? Essas frases abrem espaço para diálogo, e o diálogo é o campo onde a persuasão floresce. Sêneca dizia, prefira convencer do que vencer. Vencer uma discussão não é persuadir, é apenas calar o outro. E isso gera ressentimento, já convencer verdadeiramente transforma. E transformar alguém por meio da palavra é uma arte. Use metáforas, exemplos práticos, histórias curtas. Tudo isso ajuda a fixar ideias. Evite o jargão. Fale a língua de quem está ouvindo. A sabedoria não está em palavras difíceis. Está em tornar o complexo simples. O que é difícil de entender, dificilmente convence. Por fim, cuide do tom. A persuasão não está apenas nas palavras, mas na música da fala. Voz serena, pausada, firme, porém gentil. Isso acalma o ouvinte e o torna mais receptivo. Uma mente calma é mais fácil de influenciar. 6. A arte da escuta ativa. Escutar para entender, não para responder. Entre todas as técnicas milenares de persuasão, essa talvez seja a mais ignorada e subestimada. Mas os estoicos sabiam de sua importância. Escutar profundamente. E não estamos falando de ouvir o que é dito, estamos falando de escutar o que está por trás do que é dito. O tom, o silêncio, as pausas, os sentimentos disfarçados em palavras. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falamos, mas na prática o que vemos? Pessoas que apenas aguardam sua vez de falar. E isso destrói qualquer chance de conexão. Para os estoicos, escutar de verdade era um ato de humildade. Era reconhecer que o outro pode ter algo importante a dizer, mesmo que esteja errado. Sêneca também tocava nesse ponto com uma sutileza rara. A sabedoria não entra em um coração cheio de ruído. Se você está ocupado demais pensando na sua resposta, você não está presente. E se você não está presente, não pode persuadir. Escutar ativamente é observar com atenção. É prestar atenção nos sentimentos do outro. É perceber quando a pessoa se fecha, quando se abre, quando hesita. E principalmente é saber o momento certo de intervir. Às vezes, uma pausa bem colocada vale mais que 1000 palavras. Quer persuadir alguém com profundidade? Faça perguntas sinceras. Escute sem interromper. Valide o que for legítimo no ponto de vista do outro. Use frases como, entendi seu ponto, vejo de onde você está vindo, faz sentido o que você disse, posso compartilhar minha visão também? Isso não é manipulação, é respeito, e respeito cria abertura. A escuta ativa, no fim das contas, é um ato de amor ao diálogo. Ela transforma discussões em conversas, conflitos em aprendizado. Quando o outro se sente escutado, ele abaixa a guarda. E aí sim, está pronto para te ouvir. 7. A persuasão pela integridade. O poder do exemplo silencioso. Existe um tipo de persuasão que não precisa de palavras. É aquela que vem da coerência, da integridade, da forma como você vive, e não apenas do que você diz. E os estoicos colocavam isso no centro de sua filosofia. Marco Aurélio, que era imperador e filósofo, escreveu: seja a mesma pessoa por dentro e por fora, porque ele sabia que o exemplo arrasta, muito mais do que a retórica. Se você vive aquilo que prega, você persuade sem esforço. Sua vida se torna um argumento. Epicteto também alertava: não expliques tua filosofia, encarna-a. Quando alguém vê você agindo com dignidade, coragem, calma, coerência, essa pessoa sente confiança. E a confiança é o solo fértil da persuasão.
Sêneca reforça isso ao dizer: a conduta e não a teoria é o que nos torna sábios. Você pode ter as melhores palavras do mundo, mas se sua vida contradiz sua fala, você perde força, porque as pessoas sentem quando algo está desalinhado. E aqui está um segredo poderoso. O ser humano é naturalmente atraído por coerência. Quando você vê alguém agindo com firmeza, autenticidade e clareza, isso mexe com seu inconsciente. Você sente que pode confiar. E confiar é o primeiro passo para ser influenciado. Então, se quiser ser persuasivo, não pense apenas no que vai dizer. Pense no que você vive, a sua rotina, suas atitudes sob pressão, a forma como trata os outros quando ninguém está olhando. Isso fala mais alto que qualquer argumento. Persuasão não é sobre convencer alguém em um debate. É sobre viver de forma tão íntegra que as pessoas queiram te escutar. E isso é raro. E por isso, tão poderoso. 8. O uso estratégico da dúvida, como abrir espaço na mente do outro. Uma técnica refinada de persuasão estoica é usar a dúvida como ferramenta e não como fraqueza. Isso mesmo, fazer o outro duvidar das próprias certezas, com gentileza, inteligência e respeito. É uma forma elegante de plantar novas ideias sem confronto direto. Epicteto costumava usar perguntas como: e se o que você acredita for apenas uma interpretação? Com isso, ele não impunha uma nova verdade, apenas abria espaço para que a pessoa considerasse uma possibilidade diferente. E isso é muito mais eficaz do que afirmar categoricamente que o outro está errado. Marco Aurélio também escrevia para si mesmo, em seus diários, questionamentos que o faziam revisar suas convicções. Será que estou irritado com a pessoa ou com a minha própria expectativa? Esse tipo de reflexão abre clareiras na mente, e clareiras permitem entrada de luz. O truque está em não atacar a ideia do outro, mas sim convidá-lo a explorá-la com você. Dizer: você já pensou em outra possibilidade? Ou: o que faria você mudar de ideia sobre isso? Ou ainda: e se tudo isso for mais complexo do que parece? Essas perguntas não causam resistência, elas causam curiosidade. Sêneca dizia que a filosofia era feita para incomodar suavemente, não para derrotar, mas para revelar. E você pode aplicar isso em qualquer conversa difícil, seja com familiares, colegas ou clientes. A dúvida é uma semente, e você não pode forçar uma semente a germinar, mas pode prepará-la com cuidado, regar com argumentos sutis e deixar o tempo agir. A mente que se abre por vontade própria muda de forma duradoura, e é essa mudança que realmente importa. 9. A paciência como estratégia. O tempo trabalha por você. Essa é uma das técnicas mais poderosas e menos aplicadas, a paciência. Vivemos em uma era de respostas rápidas, reações imediatas, impaciência crônica. Mas os estoicos sabiam que o tempo é um aliado silencioso da persuasão. Marco Aurélio, diante das maiores pressões políticas e emocionais do Império Romano, escrevia: espere, o tempo traz clareza. E ele estava certo. Muitas vezes, o que hoje parece impossível de ser aceito por alguém, com o tempo e as experiências da vida, torna-se óbvio. A paciência permite que você plante ideias sem exigir colheita imediata. Permite que você respeite o ritmo do outro. Permite que a mente do interlocutor digira lentamente o que ouviu. E quando isso acontece, a ideia se torna dele, não sua. E ninguém rejeita aquilo que sente que descobriu por si mesmo. Epicteto lembrava que o filósofo não força mudanças, ele as cultiva. E a paciência é o solo onde essas mudanças crescem. Um argumento bem colocado, com calma no momento certo, tem mais impacto do que 10 falas apressadas. Sêneca, ao escrever para Lucílio, dizia: o que vem rápido demais vai embora com a mesma velocidade. E ele se referia também à persuasão,
Convencer alguém apressadamente pode funcionar no momento, mas não se sustenta. O que se constrói devagar permanece. Seja paciente. Deixe que a ideia amadureça no outro. Não pressione, não cobre, não force. Seja como a água que molda a pedra, não com força, mas com persistência. 10. O desapego do resultado. Influenciar sem se apegar. Por fim, a técnica mais profunda, mais libertadora e mais estoica de todas, o desapego. Você pode aplicar todas as estratégias anteriores e ainda assim a pessoa pode não mudar. E tudo bem, porque o verdadeiro estoico não está apegado ao resultado, mas à intenção virtuosa. Epicteto dizia: faça o seu papel e entregue o resto ao destino. Ou seja, seu dever é agir com sabedoria, honestidade e respeito. Se o outro vai ou não te ouvir, está fora do seu controle. Marco Aurélio reforça essa ideia quando escreve: você tem poder apenas sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Compreenda isso e encontrará força. Isso serve para qualquer tentativa de influência. O que importa é agir com virtude, não controlar o efeito. Sêneca também nos ensina: a serenidade nasce quando você para de se importar com aquilo que não depende de você. E a reação do outro, na maioria das vezes, não depende. Ela está enraizada na história, nas feridas, nos medos, nas crenças daquela pessoa. Então, se você aplicou as técnicas com paciência, integridade, lógica e escuta, você fez a sua parte. A semente foi plantada, e isso basta. Desapegar-se do resultado é o maior sinal de maturidade filosófica. Significa que você confia mais na verdade do que na vitória. E isso, no fim, é o que mais persuade. Alguém que fala com tanta serenidade que parece não precisar convencer ninguém. Depois de tudo que você ouviu até aqui, talvez tenha percebido que persuadir, para os estoicos, nunca foi sobre vencer debates ou dominar pessoas. Foi sobre comunicar ideias com integridade, clareza e respeito. Foi sobre se tornar uma presença tão estável e coerente que o outro naturalmente se abre. O verdadeiro poder da persuasão não está em falar bonito, mas em viver com sabedoria. Está em ouvir com atenção, em usar o silêncio, em ter paciência, em cultivar a razão e controlar as emoções. E, acima de tudo, em aceitar que o impacto mais profundo não é aquele que se impõe, é o que se inspira. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que está tentando influenciar com mais sabedoria. E lembra, sua conduta é sua mensagem mais forte. Use-a com intenção. Se gostou do conteúdo, peço que curta este vídeo e compartilhe com os amigos. Se inscreva no nosso canal e marque o sininho para que mais vídeos como este cheguem até você. Juntos somos a mudança.